Prepare-se para o maior choque da sua vida, porque o que você vai ler agora não é apenas uma notícia, mas o desmonte completo de uma operação de guerra psicológica montada para destruir a sua percepção da realidade. Aquilo que você ouviu sobre o salário mínimo nos últimos tempos não passa de uma mentira deslavada, uma operação meticulosamente orquestrada nos subterrâneos do poder e da tecnologia para manipular o seu medo mais profundo. O medo de não ter o que comer, de ver o seu suor desvalorizado e de encarar o abismo econômico. Estamos diante de uma engenharia social maligna que visava desestabilizar um pilar fundamental da economia nacional. E agora, vamos desvendar quem são os arquitetos dessa farsa e expor as entranhas do ataque que tentou colocar o Brasil de joelhos diante de uma narrativa de terror absoluto. Quem realmente se beneficiava com o pânico de milhões de trabalhadores brasileiros? A resposta vai te deixar indignado e mostrar que estamos vivendo em uma era onde a verdade é a primeira vítima de um plano de poder sem escrúpulos. Tudo começou com um ataque coordenado que transformou as redes sociais em um verdadeiro campo de batalha de desinformação. Em um piscar de olhos, as telas de milhões de smartphones foram inundadas por publicações que, de forma ardilosa e vil, afirmavam categoricamente que o senador Flávio Bolsonaro teria um plano sombrio e secreto para congelar ou até mesmo reduzir drasticamente o valor do salário mínimo. A narrativa era construída com uma precisão cirúrgica, dizendo que tudo seria feito em nome de um suposto ajuste das contas públicas. Mas não se engane, caro leitor. Isso não era jornalismo, nem sequer opinião política. Era uma promessa de caos econômico desenhada para espalhar o desespero entre as famílias mais humildes do país. Eles queriam que você acreditasse que o seu sustento estava sob ameaça direta, que o futuro dos seus filhos estava sendo rifado em uma mesa de negociações obscura. O objetivo dessa primeira fase do ataque era simples: plantar a semente do ódio e da insegurança, para que o terreno estivesse pronto para a destruição reputacional. Mas a verdadeira face da manipulação aparece quando olhamos para os fatos frios e incontestáveis. Sabe quantas declarações oficiais de Flávio Bolsonaro existem defendendo o fim ou a redução do salário mínimo? Absolutamente nenhuma. Não existe um único projeto de lei, uma única proposta formal, ou sequer um registro público que dê embasamento a essa loucura. E a mentira era tão audaciosa que os criminosos chegaram ao ponto de falsificar a credibilidade de grandes veículos de comunicação. Eles usaram o nome da InfoMoney, uma das maiores autoridades em economia do país, para validar a farsa. No entanto, a própria InfoMoney veio a público desmentir categoricamente essa publicação criminosa. A empresa afirmou com todas as letras que nem sequer possui uma revista impressa ou digital no formato que circulava nas redes sociais. Pense bem na gravidade disso. Os engenheiros dessa farsa inventaram uma fonte do zero, criaram uma revista fantasma e colocaram palavras na boca de quem nunca as disse. Foi uma invenção descarada, um crime cometido à luz do dia contra a inteligência do povo brasileiro. O golpe foi tão baixo e a estratégia tão agressiva que a confirmação da fraude veio diretamente das mais altas esferas do judiciário. A Justiça Eleitoral, diante da gravidade da manipulação tecnológica intencional, não teve outra escolha senão intervir de forma enérgica. O juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Civil de Brasília, determinou liminarmente que as gigantes da tecnologia, as poderosas Meta, proprietária do Instagram e Threads, e a rede social X, removessem todas as postagens mentirosas em um prazo recorde de apenas 24 horas. O magistrado foi claro em sua decisão, classificando o conteúdo não como um simples erro de interpretação, mas como uma estratégia calculada de dano reputacional irreversível. Isso prova por A mais B que não estamos falando de um equívoco de um blogueiro mal informado, mas de uma arma de guerra política usada para semear o pânico generalizado. Eles sabiam que a mentira correria o mundo antes que a verdade pudesse calçar os sapatos e apostaram tudo na destruição da imagem de um representante eleito. O que descobrimos agora no clímax desta investigação é o tesouro revelado da verdade que quebra as correntes da desinformação. A suposta redução do salário mínimo
foi uma das maiores fake news já planejadas na história política recente do Brasil. Foi uma operação desenhada com a intenção maligna de gerar pânico social e atacar frontalmente a imagem de Flávio Bolsonaro, visando desestabilizar a confiança pública em todo o cenário político nacional. Os engenheiros dessa farsa agiram como hackers da mente humana, usando a precisão de um ataque cirúrgico para pintar um cenário de desastre econômico que só existia nos laboratórios de propaganda de seus mandantes. O objetivo final era claro como cristal: criar um monstro político, atribuir a ele a culpa por uma crise inexistente e fazer com que a população se voltasse contra quem nunca os traiu. Essa é a verdade nua e crua. A farsa não foi um erro de percurso, mas uma ferramenta de controle. Eles queriam que você vivesse com medo, porque o medo cega, e uma população cega é mais fácil de ser conduzida para o matadouro das ideologias fracassadas. A magnitude dessa operação de engenharia social é assustadora quando analisamos o alcance das postagens que foram deletadas por ordem judicial. Foram milhares de compartilhamentos, alcançando milhões de pessoas que, em um momento de fragilidade econômica, acreditaram que o pior estava por vir. Os criminosos por trás dessa farsa sabiam exatamente quais gatilhos emocionais apertar. Eles usaram cores chamativas, manchetes alarmistas e uma linguagem que simulava a urgência de uma notícia de última hora para impedir que o cidadão comum parasse para pensar ou checar a fonte. A farsa do salário mínimo mostra que vivemos em um tempo onde a tecnologia é usada para aprisionar a verdade em vez de libertá-la. Mas hoje a máscara caiu, e os arquitetos do caos estão expostos diante da luz da realidade. Não houve plano de corte, não houve proposta de congelamento, e não houve revista Infomoney endossando essa mentira. O que houve foi uma tentativa frustrada de golpe contra a verdade, perpetrada por quem teme o debate honesto e prefere o esgoto das notícias falsas. O povo brasileiro não pode mais ser feito de bobo por essas milícias digitais que operam nas sombras da impunidade. O caso da liminar contra as redes sociais abre um precedente fundamental para que a liberdade seja protegida contra os abusos daqueles que querem incendiar o país para reinar sobre as cinzas. A decisão judicial não é apenas uma vitória para Flávio Bolsonaro, mas uma vitória para cada trabalhador que foi angustiado por essa mentira cruel. Imagine a dona de casa, o pai de família e o aposentado que perderam o sono, achando que o pouco que recebem seria ainda menor no mês seguinte. Esse sofrimento foi provocado de forma deliberada por mentes doentias que colocam o poder acima da vida humana. A engenharia da farsa foi desmontada peça por peça, e o que sobrou foi apenas a face feia da manipulação política mais rasteira que se possa imaginar. Portanto, quando você vir uma notícia bombástica circulando em grupos de mensagens ou no seu feed, pare e respire. Pergunte-se quem ganha com seu desespero. No caso da farsa do salário mínimo, os ganhadores eram aqueles que queriam ver o circo pegar fogo para se apresentarem como salvadores de um incêndio que eles mesmos começaram. A verdade é libertadora, mas ela exige vigilância constante. Não aceite ser massa de manobra de engenheiros do caos que criam realidades paralelas para sustentar narrativas de ódio. A farsa foi exposta, o plano foi denunciado, e a justiça está agindo para limpar o lixo digital que tentou sujar a história do Brasil. Espalhe a verdade com a mesma força que eles usaram para espalhar a mentira. Porque só a luz dos fatos pode dissipar as trevas dessa manipulação sem escrúpulos que tentou sequestrar a paz do nosso povo. A verdade prevalecerá sempre, mas a batalha é diária e exige que cada um de nós seja um defensor da realidade contra as ilusões fabricadas por quem não tem compromisso com o Brasil. Fique atento, pois os engenheiros da mentira estão sempre prontos para criar a próxima farsa. Mas agora você já conhece o modus operandi deles e não será mais uma vítima fácil nesse jogo sujo de poder e enganação. O salário mínimo permanece protegido, a proposta de redução nunca existiu e os mentirosos foram desmascarados diante de toda a nação em uma decisão judicial histórica que restabelece a ordem e a verdade acima de qualquer interesse partidário ou pessoal. O Brasil é maior que as mentiras que contam sobre ele, e a verdade hoje brilha mais forte do que nunca.